Quando o Bolsonaro se encontrou com o Alexandre de Moraes, eu vi muita gente, até nos comentários aqui no Plantão Brasil, dizendo: olha, Thiago, agora já era. O Bolsonaro e o Alexandre de Moraes fizeram um acordo, não tem mais o que fazer, o Bolsonaro vai dar golpe, o Alexandre vai estar com ele e tudo mais. Vamos lembrar, os dois tiveram uma conversa a sós de mais ou menos 2 minutos numa festa que o Arthur Lira promoveu para o Gilmar Mendes. Tinha gente lá de esquerda, gente de direita, ministros do STF, gente do Centrão investigada por corrupção, enfim, estava todo mundo junto e o Bolsonaro ali, e ele se encontrou com o Alexandre de Moraes, conversaram rapidamente por 2 minutos a sós. Pois bem, olha, se teve algum acordo, que acordo ruim que fez o Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes soltou outra bomba contra o Bolsonaro. Tem um inquérito que está correndo há muito tempo e que o Alexandre de Moraes está demorando para finalizar o inquérito propositalmente. Já eu explico o motivo. É que é o inquérito da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Vamos lembrar, o Sérgio Moro, quando saiu do governo, disse que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal. Aí o relator desse inquérito era o Celso de Mello. Celso de Mello saiu do STF, ele se aposentou, e o inquérito foi parar nas mãos do Alexandre de Moraes. Ok, agora o Alexandre de Moraes pediu para a Procuradoria-Geral da República incluir no inquérito o depoimento do delegado do caso Milton Ribeiro, os áudios do caso Milton Ribeiro e a versão do Ministério Público Federal que diz que o Bolsonaro interferiu diretamente na investigação da corrupção no Ministério da Educação, dos pastores indicados pelo Bolsonaro que pediam propina e viajavam junto com o então ministro do Bolsonaro, Milton Ribeiro, para pedir propina a centenas de prefeitos de cidades pequenas. Pois bem, o despacho do Alexandre de Moraes deixa o Augusto Aras numa posição assim bem delicada, porque o despacho é duro. Fala, olha, tem indícios fortíssimos de crime e de interferência do Bolsonaro. O Augusto Aras fica numa situação assim, opa, peraí, com esse despacho do STF, fica difícil ele falar, não inclua na investigação. Ainda mais porque o despacho cita o próprio Ministério Público. A coisa tá ruim, tá bem ruim pro Bolsonaro, o Bolsonaro se complicou, bem complicado, eu vou falar. Dá pra ver o desespero do governo? Porque ele sabe que a partir do dia 1º de janeiro de 2023 ele vai preso. Eu vou te explicar isso aqui, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no canal. Se você é fora Bolsonaro, é um segundinho, é grátis. Aqui embaixo, clica no botão inscrever e aí você se inscrevendo, você está fortalecendo a oposição a esse desgoverno maldito, esse desgoverno ladrão, esse desgoverno fascista. É um segundinho e é grátis se inscrever no Plantão Brasil. Então, como não paga nada, é só clicar. Agora vamos falar do Alexandre de Moraes, sem mais delongas, vamos falar do caso. Contexto. Quando o Sérgio Moro saiu do governo em 2020, foi em maio de 2020, o Sérgio Moro saiu do governo, aí ele deu uma entrevista, uma coletiva de imprensa em que ele atacou muito o Bolsonaro, ele até falou, olha, eu era juiz federal no governo Dilma e nunca teve nenhuma tentativa de interferência da Dilma na Polícia Federal. Já o Bolsonaro não. Ele não parava de tentar interferir. O Sérgio Moro chegou até a mostrar mensagens do WhatsApp do Bolsonaro pedindo, enfim, tentando interferir na Polícia Federal. E aí saiu um vídeo de uma reunião ministerial de 22 de abril de 2020, em que o Bolsonaro dizia claramente que se o Sérgio Moro não mudasse o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, ele ia demitir quem tivesse que demitir, e se não mudasse, ele ia demitir o próprio ministro. No caso, o Sérgio Moro não mudou, o Bolsonaro demitiu então o chefe da Polícia Federal, que era o Valeixo, que era amicíssimo do Sérgio Moro, e demitiu o Sérgio Moro. Aí o Sérgio Moro falou um monte e tudo mais, teve uma baita confusão e começou um inquérito sobre a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Tem muitas provas contra o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele depois por escrito no inquérito, e o Bolsonaro caiu em contradição várias vezes em entrevistas depois. Ele primeiro falou que não, ele estava falando sobre a segurança da família dele, e ele estava se referindo ao gabinete de segurança institucional, que é o GSI, do General Ramos, e que não, ele estava falando de trocar quem faz a segurança da família dele. Só que não, porque no vídeo ele dizia, estão indo atrás da minha família e dos meus amigos, e eu vou mudar todo mundo. Ou seja, claramente ele estava falando de mudar quem investiga, quem chefia investigações na Polícia Federal. Ok, o inquérito foi se prolongando, era um inquérito que ia durar 3 meses, depois 6, aí durou 9, aí o Celso de Mello se aposentou, o inquérito ficou quase um ano parado, aí foi para as mãos do Alexandre de Moraes, Bolsonaro continuou interferindo na Polícia Federal. Aí, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes está demorando com o inquérito porque ele sabe
que se acaba essa investigação agora, durante o governo Bolsonaro, tem um risco muito grande do Augusto Aras simplesmente enterrar e disso não dá em nada. Então ele sabe que se ele conseguir prolongar o inquérito até perto da eleição, ou até depois da eleição, ou até o ano que vem, ele sabe que aí sim o Bolsonaro vai preso. Então, o Alexandre de Moraes está prolongando o inquérito de propósito, é a estratégia dele, e ele está fazendo isso com vários inquéritos. Você pode perceber que vários inquéritos sobre o Bolsonaro na STF estão parados, estão esperando o Bolsonaro não ser mais o presidente. Tá, para que ele seja efetivamente punido. Ok, aí, olha só, teve o caso Milton Ribeiro. Milton Ribeiro foi preso, aí depois saiu um áudio, o delegado da Polícia Federal detonou o Bolsonaro. Ele não citou Bolsonaro, mas ele falou que teve interferência do governo federal na investigação. Ele falou que a parte de ouro num inquérito é quando sai a polícia para fazer a operação policial. No caso, operação de captura, que era para prender os criminosos, e operação de busca e apreensão. E que essa parte foi contaminada pela chefia da Polícia Federal, ordens que vieram de cima. O ministro não pôde ser transferido para Brasília, porque o governo Bolsonaro mandou e a Polícia Federal se recusou a transferi-lo para Brasília, descumprindo ordem judicial. Aí ele foi, em vez de ele ir para o sistema prisional, ele ficou na superintendência da Polícia Federal com todas as regalias possíveis. Então, qualquer pessoa que a polícia